Olá, eu me chamo João Gustavo e hoje eu vou falar um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas antes de falar as causas desse conflito, vamos entender o que foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de proporções globais que aconteceu entre 1939 e 1945, caracterizada como um conflito em estado de guerra total. A Segunda Guerra Mundial fez aliados e eixos enfrentarem-se na Europa, África, Ásia e Oceania. Após 6 anos de conflitos, mais de 60 milhões de pessoas morreram. A Segunda Guerra Mundial teve como grande causa o expansionismo e o militarismo da Alemanha nazista. Essa postura da Alemanha refletia diretamente a ideologia dos nazistas, que haviam alcançado o poder da Alemanha em 1933. Ao final da Primeira Guerra Mundial, consolidou-se fortemente na sociedade alemã uma ideia de que a derrota na guerra havia sido injusta. Somado a isso, havia também a grande humilhação que a Alemanha sofreu com o Tratado de Versalhes, acordo que pôs fim à Primeira Guerra Mundial e que proibia a Alemanha de ter navios e aviões de guerra. Esse tratado também limitou ao número de 100 mil os soldados de infantaria, obrigou a nação alemã a pagar uma indenização altíssima e a entregar suas colônias para aqueles que derrotaram. Para piorar, na década de 1920, a Alemanha encarou uma crise econômica duríssima, que levou o país à falência. Essa crise foi agravada com a crise de 1929. Em 1933, os nazistas ocuparam o poder da Alemanha, e Adolf Hitler, o líder do partido nazista, iniciou uma campanha de recuperação da Alemanha, de doutrinação da população e de perseguição às minorias. À medida que a Alemanha fortaleceu-se militarmente, Hitler deu início ao seu expansionismo territorial. A ideia dele era construir o espaço vital, que os nazistas tanto almejavam. A retórica de Hitler contra os poloneses endureceu-se em meados de 1939. A invasão na Polônia, no entanto, não seria aceita por ingleses e franceses. Hitler, no entanto, não esperava que ingleses e franceses fossem reagir aos seus movimentos. Em 1º de setembro, ordenou a invasão da Polônia, utilizando como justificativa um suposto ataque polonês na fronteira com a Alemanha. A Segunda Guerra Mundial contou com o envolvimento de dezenas de países, os participantes da Segunda Guerra Mundial, que podem ser agrupados em dois grupos: os aliados, Reino Unido, França, União Soviética e Estados Unidos, e o eixo, Alemanha, Itália e Japão. A Segunda Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases. A primeira, a supremacia do eixo. Nessa fase, tornaram-se notórios o uso da Blitzkrieg e a conquista de diversos locais pelas tropas alemãs. Segunda fase, o equilíbrio de forças. Nessa fase, os aliados conseguiram recuperar-se na guerra, tanto na Ásia quanto na Europa, e equilibraram força com os alemães. E na terceira fase, derrota do eixo, o eixo estava em decadência. A Itália foi invadida, Mussolini deposto, os alemães e japoneses passaram a ser derrotados sucessivamente e ambos os países entraram em colapso. Em 1941, a Alemanha parecia invencível e os alemães organizaram seu plano mais ousado em toda a guerra, a Operação Barbarossa. Essa operação consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa, o bolchevismo soviético. Na virada de 1944 para 1945, a Alemanha estava em decadência. Nos primeiros meses de 1945, os alemães acumularam grande parte de suas perdas em toda a Segunda Guerra Mundial. E esse foi um pequeno resumo sobre a Segunda Guerra Mundial.